Sabe aquele cheirinho de canela, tão característico? Alguma vez já passou pela cabeça de onde ele vem? E mais, por que a canela também ajuda a conservar alimentos? Pois é, essa fragrância que toma conta da cozinha tem uma explicação, e ela é fascinante. E é justamente esse mistério que a gente vai desvendar hoje. Vamos mergulhar de cabeça na química que está escondida bem aí, na nossa cozinha. E o foco vai ser em duas famílias de moléculas bem importantes, os aldeídos e acetonas. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte: a gente começa na prateleira de especiarias, depois conhece de perto os aldeídos e acetonas, aprende a dar nome para eles, entende a reação principal e, no final, a gente vai ver a prova dos 9, num pudim. Vamos nessa! Beleza então, mergulhando de vez no assunto. Vamos começar, como se deve, pelo começo. A química que está por trás daqueles potinhos de tempero que todo mundo tem em casa. A resposta para aquela nossa pergunta inicial sobre a canela, bom, não é mágica não. A verdade está numa família bem específica de compostos químicos. São essas moléculas que dão para várias especiarias as suas propriedades tão únicas. E essa tal família tem dois membros principais que a gente precisa conhecer melhor, os aldeídos e acetonas. O coração, a essência dos dois, é o chamado grupo carbonila. Pensa nele como se fosse o sobrenome da família, sabe? É um átomo de carbono que está fazendo uma ligação dupla com um átomo de oxigênio. Essa estrutura, esse C/O, é a chave para entender absolutamente tudo que vem a seguir. Ok, mas qual é a diferença entre eles, então? É uma diferença bem sutil, mas que muda tudo. Olha só, no aldeído, o grupo carbonila está sempre ligado a pelo menos um átomo de hidrogênio. Ele fica na ponta da molécula. Já na cetona, a carbonila fica no meio, imprensada entre dois outros átomos de carbono. É essa a grande jogada. Certo. E como é que os químicos se entendem para falar sobre essas moléculas? Eles têm o sistema de nomes, uma espécie de linguagem própria, que é bem lógica, por sinal. Vamos dar uma olhada em como funciona. Para dar nome para um aldeído, a regrinha é bem direta. A gente pega o nome do alcano com o mesmo número de carbonos, tira o O do final e coloca al. E a parte boa é que o carbono da carbonila é sempre o número 1. Não tem erro, não tem como se confundir na hora de contar. Vamos ver um exemplo prático. Uma cadeia de 3 carbonos a gente chama de propano, certo? Se a gente coloca o grupo carbonila ali na ponta, ele vira propanal. Simples, né? Agora, com as cetonas, a lógica é bem parecida. A gente troca o ona no final por ona. A única coisinha que muda é que, como a carbonila está no meio da cadeia, a gente precisa dizer onde ela está. Para isso, a gente numera a cadeia de um jeito que o carbono da carbonila fique com o menor número possível. Por exemplo, numa cadeia de 4 carbonos, que vem do butano, a carbonila só tem um lugar para ficar e ainda ser uma cetona. No carbono 2, pensa bem, se ela ficasse no carbono 1, seria um aldeído, né? Por isso, a gente nem precisa falar butan 2-ona. A gente só chama de butanona. Já fica subentendido. Beleza? Já sabemos o que são e como se chamam. Agora vem a parte da ação. Como essas moléculas reagem. A reação mais importante, o prato principal delas, é o que a gente chama de adição nucleofílica. E o segredo todo está na distribuição dos elétrons. O oxigênio, ele é meio fominha por elétrons. O termo técnico para isso é eletronegativo. Ele puxa os elétrons da ligação dupla para perto dele. Isso deixa o carbono um pouco carente, com uma carga um pouquinho positiva. E adivinha, isso transforma esse carbono num alvo perfeito para outras moléculas que estão cheias de elétrons para compartilhar. Então o processo acontece basicamente em 3 etapas. Primeiro, o ataque. Uma molécula rica em elétrons, que a gente chama de nucleófilo, se sente atraída e, ploft, ataca aquele carbono positivo. Segundo passo. Para esse ataque funcionar, a ligação dupla entre o carbono e o oxigênio se desfaz. E por fim, o terceiro passo. O oxigênio que ficou com elétrons a mais pega um próton que está dando sopa por ali e pronto, a reação está completa. Mas não é só de adição nucleofílica que vivem os aldeídos e as cetonas, não. Existem outros comportamentos químicos bem importantes que definem o caráter deles. Vamos explorar mais alguns. Aí vem a pergunta, quem reage mais fácil, aldeído ou cetona? E a resposta, na maioria das vezes, é o aldeído. E tem 2 motivos para isso. O primeiro é eletrônico. O carbono do aldeído é um alvo um pouquinho mais atraente. O segundo motivo é o que a gente chama de impedimento estérico, um nome complicado para algo simples. O aldeído é menos atrapalhado.
Imagina que o carbono é uma porta. No aldeído, essa porta está mais livre. Na cetona, tem mais grupos grandes ao redor, como se fossem móvel na frente da porta, dificultando a passagem. Agora, vamos falar de um conceito que é fascinante. O tautomerismo ceto-enólico. É um nome que assusta um pouco, mas a ideia é simples. É como se a molécula tivesse duas roupas que ela pode vestir e ficar trocando rapidamente. Uma é a forma ceto, com a carbonila que a gente já conhece bem. A outra é a forma enol, que tem uma estrutura um pouquinho diferente. E qual roupa ela prefere usar? Bom, para a maioria das moléculas simples, a preferência é esmagadora pela forma ceto. É tipo, mais de 99% do tempo ela está na forma ceto. E por quê? Pura estabilidade. A ligação dupla entre o carbono e o oxigênio é mais forte, é uma posição mais confortável, mais estável para a molécula ficar. E agora, para fechar o nosso raciocínio, vamos voltar para o início de tudo. Lembra da pergunta sobre a canela? Chegou a hora de voltar para a cozinha e ver a prova de que tudo isso que a gente conversou funciona na prática. Olha só que experimento incrível. De um lado, um arroz doce normal, o nosso controle. Do outro, um arroz doce feito com canela. Depois de 120 horas, olha o resultado. O controle está visivelmente estragado. Já o com canela está praticamente intacto. A imagem realmente fala por si só, não é? E quem é o herói por trás desse superpoder da canela? É uma molécula chamada cinamaldeído. O nome já dá a dica, né? Cinam-aldeído, é um aldeído. E são justamente as propriedades químicas dele, que vêm daquele grupo funcional que a gente estudou, que dão a ele esse efeito antimicrobiano. E no fim das contas, a grande lição é essa. Desde a nossa prateleira de temperos até as reações químicas que acontecem dentro das nossas células, essa química dos aldeídos e das cetonas está por toda parte. É uma parte fundamental do mundo que nos cerca e é simplesmente fascinante. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar para a gente ficar pensando. Que outros segredos químicos assim incríveis estão escondidos bem na nossa frente, só esperando para serem descobertos? Fica a reflexão. Até a próxima!